Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Estamos falando sobre as cartas paulinas. Paulo escreveu 13 cartas. Depois que ele teve o encontro com Jesus, ele deixou de perseguir os cristãos. Ele agora está falando de Jesus para as pessoas. Ele implantava igreja, ele dava conselho para as pessoas, ele ensinava as pessoas a lidar com as situações, com falsos ensinamentos. Paulo ensinava as pessoas a lidar com esse tipo de coisa e se livrar, dos falsos ensinamentos. E Paulo escreveu para algumas igrejas, e agora ele está falando para um jovem, Timóteo. Timóteo agora ia pastorear ali a igreja de Éfeso. Uma igreja difícil como outras, Difícil de trabalhar, mas é possível, porque quando nós temos alguém que realmente nos ensina, que nos apoia, que nos dá conselho, que fala como devemos lidar com determinadas situações, nós podemos ir enfrentar. E Paulo era um jovem. E Paulo deu muitas instruções para Timóteo. Timóteo era um jovem que, com certeza, a fé dele veio desde a avó dele, depois a mãe dele, agora ele, um jovem que realmente tinha fé em Deus, temente a Deus, obediente a Deus. Mas agora Paulo vai dar algumas instruções para Timóteo. Duas coisas interessantes e importantes que Paulo fala para Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, procure se apresentar aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneje bem a palavra de Deus. Essa foi uma das instruções, orientações que Paulo disse: olha, se apresente aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de se envergonhar e que também saiba manejar a palavra de Deus. Precisamos saber manejar a palavra de Deus. Não é simplesmente ler, é preciso também buscar sabedoria para transmitir também a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nós não podemos passar para as pessoas o que eu acho. Não existe isso. É o que a Bíblia diz. Nós temos que falar exatamente o que a Bíblia diz. E agora Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, agora Paulo vai dizer a Timóteo a importância da Bíblia. Primeiro ele diz: se apresente diante de Deus aprovado como obreiro e que você saiba manejar a palavra de Deus. Agora ele diz o seguinte: olha, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas são divinamente inspiradas e proveitosas. E ele diz para quê que as Escrituras Sagradas realmente têm a utilidade? Para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Então, Paulo está dizendo a Timóteo exatamente o objetivo, a utilidade, a importância das Escrituras Sagradas. Ele diz que as Escrituras Sagradas são divinamente inspiradas e proveitosas. E ele diz para quê? Não é simplesmente só dizer: olha, eu leio a palavra de Deus, todos os dias eu leio. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para entender o que está sendo lido e poder transmitir para as pessoas. Esta semana nós estamos falando sobre as cartas que Paulo escreveu a Timóteo. De cada carta nós estamos tirando um versículo áureo, um versículo chave, que a gente possa realmente entender o objetivo e realmente o teor principal daquela carta. Hoje estamos falando sobre a carta que Paulo escreveu a Timóteo, um jovem que tinha uma missão agora de levar a palavra de Deus, assim como Paulo sempre levou, depois que ele conheceu Jesus. Quando Paulo conheceu Jesus, ele passou agora a levar a palavra de Deus para as pessoas.
E nessas cartas, Paulo escreve para os romanos, para os coríntios, para os gálatas, para os efésios, para os filipenses, para os colossenses, os tessalonicenses, e hoje ele está escrevendo para Timóteo. Que bom, né? Que cada carta tem o seu objetivo e cada carta nós podemos tirar pelo menos um versículo. Existem muitos versículos na carta que Paulo escreveu a Timóteo que nós poderíamos estar aqui falando, né? Explicando. Mas aí eu vi que esses 2 versículos realmente nós podemos tirar realmente lições para as nossas vidas. Quando Paulo diz: Timóteo, procure se apresentar aprovado diante de Deus como obreiro. Olha o conselho que Paulo está dando a Timóteo. E que você realmente não se envergonhe, mas que também possa manejar bem a palavra de Deus. E aí depois eles, olha, a Bíblia é assim, ela é divinamente inspirada e proveitosa. Proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Que bom, né? A Bíblia é o nosso manual de vida. É através dela que nós aprendemos qual é o verdadeiro caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma palavra, vida de Deus para os nossos corações. Mais uma carta que Paulo vai estar escrevendo. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.